Eu queria falar um pouco com vocês nessa manhã, sem demorar muito, sobre oração, tá? Tudo certo aí, Lucas? Para isso, queria ler um texto bem conhecido que está em Mateus capítulo 6. Quem trouxe a Bíblia ou quem puder acessá-la aí do celular, como eu vou fazer aqui. Tem um pastor conhecido meu, que ele foi visitar uma irmã no hospital, uma irmã já bem velhinha, no leito assim do hospital. E aí ele foi com um outro rapaz, um jovem, um pastor mais novo, visitar essa irmã. A irmã pouco conseguia falar, conseguia mais era ouvir mesmo, né? E aí o pastor falou: olha, irmã, nós viemos aqui orar pela senhora, vamos ler um salmo para você, tudo mais, né? E aí ela falou: pastor, amém, obrigado pela visita, né? E aí o pastor mais velho orou, falou pro jovem, né? Ó, lê um salmo aí, escolhe um salmo, lê um salmo aí para nós, né? Ele foi, tirou o celular do bolso, do lado daquela irmã. Isso aconteceu em Belo Horizonte. E ele leu lá o Salmo 40, né? Esperei com paciência no Senhor, tudo mais. A irmã, com uma dificuldade enorme de falar, olhou para o pastor e falou assim: pastor, valeu aí essa leitura? Porque ele tinha lido no celular, né? Eu queria saber se foi válida a leitura, ou para ser válida tinha que ser na Bíblia. Irmãos, não se incomode aqui de eu usar o celular, tá? Eu vou ler Mateus capítulo 6, versículo 6 também. 6, né? Essa semana nós tivemos o dia 6/6, eu vou ler aqui Mateus 6. Diz assim: mas tu, quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora ao teu pai que está em secreto, e o teu pai que vê em secreto te recompensará. Amém? Eu gosto bastante de poesia. Tem um livro que é do Carlos Drummond de Andrade. Lembra do Carlos Drummond de Andrade, Tainá? No meio do caminho tinha o quê? Uma pedra. Esse é um dos versos mais famosos dele, né? E o nome da capa desse livro é uma coleção de poesias do Carlos Drummond de Andrade. O nome chama Amar se aprende amando. Irmãos, amar se aprende amando, né? Um verso de Carlos Drummond de Andrade. E isso se aplica para tudo. Sabe por quê? Porque em Lucas, no capítulo 11, a gente tem uma harmonia, né, de Lucas 11 com Mateus 6, né? Os evangelhos se combinam ali, os evangelhos chamados sinóticos, né? Você tem Marcos, Lucas e Mateus, que eles meio que falam a mesma linguagem, assim. Trabalham as mesmas perspectivas, os mesmos episódios da vida de Jesus. E em Lucas 11, o discípulo chega para Jesus e fala: Senhor, nos ensina a orar. Aí Jesus Cristo poderia falar assim: ó, para vocês orar, você tem que fazer isso, aquilo e acolá. Mas Jesus Cristo fala assim em Lucas 11, olha: vós orareis assim, Pai nosso que estás no céu. E aí faz a oração do Pai Nosso. Então, quando os discípulos querem aprender a orar, Jesus diz para ele, em outras palavras, ó, orar se aprende orando. Então, Drummond está certo, amar se aprende amando. E a melhor forma, por mais que eu possa hoje aqui falar algumas coisas, sei lá, de repente eu até consigo falar alguma coisa que você não sabe sobre a oração, a grande verdade para as nossas vidas é que orar se aprende orando. Os discípulos chegam para Jesus e falam: Senhor, nos ensine a orar. E aí ele diz: olha, vós orareis assim. E ele faz uma oração, né? Que depois, mais tarde, a gente acaba se apropriando e repetindo, e não há nenhum problema nisso, né? Mas a verdade é que Jesus queria nos mostrar que a melhor forma de nós aprendermos a orar é orando, praticando a oração. E aqui em Mateus 6, Jesus Cristo está ali confrontando os fariseus, né?
E é interessante notarmos nos evangelhos Jesus Cristo mais preocupado em confrontar a religiosidade dos fariseus do que o próprio pecado das pessoas. Porque para ele o fariseu era um outro pecado muito complicado, porque o fariseu sempre achava que estava certo, e quando você sempre acha que está certo, você nunca consegue melhorar. E aí ele diz aqui algumas coisas importantes para nós. Ele diz assim, olha, quando orares, o que acontece aqui nessa frase? Ela já parte do pressuposto que o discípulo de Jesus de Nazaré, ele ora. Né? Não está escrito, olha, se você orar, mas está escrito quando você orar. Já parte do pressuposto que os discípulos de Jesus, eles oram. Né? Então, quando você orar, e aí explica aqui para nós uma outra maneira de orarmos. Ele fala, olha, vai para o seu quarto, fecha a porta. E por que ele está dizendo isso? Ele está dizendo isso por causa dos fariseus, que os fariseus gostavam de orar para serem vistos. O religioso, ele gostava de orar para que as pessoas percebessem, para que as pessoas pensassem que eles eram pessoas de oração. E aí Jesus Cristo ensina aqui os seus discípulos a fazer isso também no secreto. Billy Graham, que foi um grande pregador do século passado, ele dizia que Jesus Cristo, quando ele orava em público, ele fazia pequenas orações, mas quando Jesus estava no monte, diz o texto que ele orava a noite toda. Então, em público, pequenas orações, mas quando sozinho, orava a noite toda. E aqui Jesus Cristo fala, olha, quando vocês orarem, procure um quarto, né? Fecha a porta, ninguém precisa saber. Esses dias, a minha filha, Ana Júlia, tem 8 anos. Ela tem uns episódios assim que eu e a Carol não tá conseguindo entender, né? Ela entrou no quarto dela e começou a orar lá em voz alta mesmo assim. E orou, e a gente deixou ela lá à vontade, lá orando, falando com Deus, gritando, chorando e orando. E eu estava lendo no quarto, e aí depois ela foi lá no quarto me procurar e falou assim, pai, você viu o que eu estava fazendo? Aí eu falei, o quê? Ué, pai, você não viu? Eu estava orando. Aí depois ela ainda falou assim, Frei, pai, eu acho que eu orei uns 12 minutos. Mas, irmãos, é natural do ser humano, né? Às vezes a gente querer chamar a atenção das pessoas para a nossa espiritualidade, sendo que o nosso Pai pode nos ver no nosso secreto. E aí que está o mais importante dos nossos momentos de oração com Deus, é que Deus está nos vendo. Né? Aqui nesse versículo aqui, tem 3 coisas que me chamam a atenção aqui, e eu vou falar brevemente sobre elas. A primeira coisa é que nós devemos orar sem cessar, como diz em Tessalonicenses. Orar sem cessar. Quando vocês estiverem orando, já parte do pressuposto que nós vamos ter os nossos períodos de oração. E orar sem cessar, como eu disse aqui um outro dia, como pode, né? Como que eu vou fazer para orar sem parar de orar? Só tem um jeito, não deixar de orar entre os períodos de oração. Nesse período aqui que Jesus Cristo nos ensina, entra no seu quarto, é um período muito dedicado à oração. Mas quando nós saímos do nosso quarto, a gente não pode parar de orar. Então, orar sem cessar, que Paulo nos ensina em Tessalonicenses, é não deixar de orar entre aqueles períodos de oração. Então, nós vamos dirigir, de certa forma, nós estamos em oração. Nós estamos sendo guiados pelo Espírito de Deus. Nós estamos em constante oração, ou devemos estar, porque a oração não deveria ser uma disciplina religiosa, mas a oração
diz respeito a um estilo de vida. A minha vida é uma vida de oração. Então, oração tem que deixar de ser algo que a gente faz para ser algo, uma forma que a gente escolheu viver a vida. Viver a vida em oração, né? A fé cristã, ela nasce no Oriente, ali nas ruas da Palestina, ali que começa tudo com Jesus Cristo, sobre a nossa fé. E aí é interessante que ao invés da fé talvez caminhar ali no Oriente, quem sabe ir um pouco para a cultura judaica, não, ela vai para a Grécia. E aí quando a fé é exportada para a Grécia, a fé fica filosófica, fica com argumentos. E aí depois a fé vai para Roma, e na Roma nós temos o poder de Roma, a fé ela fica uma coisa autoritária, que quem tem fé domina quem não tem fé. E aí depois a fé é exportada para os missionários americanos, e lá com os missionários americanos a fé vira uma resposta rápida, ela vira resultado. Então na Grécia ela vira argumento, em Roma ela vira autoridade, e quando ela chega nos Estados Unidos, que os missionários americanos vêm para o Brasil e espalha pelo mundo, de certa forma os americanos são um grande responsável por isso, ela vive uma fé de resultado. E a oração caminha nesse sentido, né? Em argumentos filosóficos, em autoridade, uma oração poderosa. Já dizia um amigo meu que está aqui do meu lado direito, que não existe, né, oração forte. Seria a mesma coisa de nós dizermos que existe uma reza brava. Não existe oração poderosa, o que existe é um Deus poderoso, que ouve orações curtas, orações de pessoas que, como eu e como você, às vezes, Senhor, esquece o que eu disse, eu não sei orar. Alguém já orou assim? Senhor, apaga aí, vai o que eu falei, eu não sei orar, eu estou orando só pensando em mim. Eu estou orando movido pelo meu egoísmo. E a gente, de fato, chega a essas conclusões muitas vezes, que nós não sabemos orar, mas Deus ouve a nossa oração do mesmo jeito, né? E então, a fé não é algo que a gente consegue manipular Deus, sabe? Provar para Deus alguma coisa. Um pastor conhecido meu também chamou um irmão para orar uma vez. O irmão citou o Antigo Testamento todo para Deus. Senhor Deus, a tua palavra diz, em Isaías está escrito, porque Jeremias falou, e Daniel. Aí depois ele falou para o irmão, é muito amigo do irmão, falou assim, irmão, eu não te chamei para pregar não, era só para orar, não precisava pregar para Deus não, hoje nós vamos pregar para os irmãos que estão aqui mesmo. Porque é a oração pública, e se estiver filmando é mais complicado ainda, né? O Lucas está filmando eu aqui falando, mas não os irmãos, não. E assim, irmãos, eu tenho uma grande dificuldade de entender algumas manifestações de amor, de respeito que acontecem em público, sabe? Quando você está na casa de um casal e a esposa traz uma água para o marido assim, e ele fala, obrigado querida por essa água, né? Tem que toda hora mostrar que está amando. É só uma água, né? Não precisa de todo esse cenário, sabe? A gente tem que abrir mão desse verniz religioso que a gente pintou a nossa cara em algum momento porque nós queríamos mostrar que era mais espiritual do que o outro. E é isso que Jesus Cristo está falando agora. Esquece essas orações em públicos, né? Entra no teu quarto e fala com Deus em secreto. Então a primeira coisa é não deixar de orar. Quando vocês orarem, entra no teu quarto, né? E a segunda coisa é para nós abrirmos mão dessa oração farisaica aqui, no que diz respeito a mensurar as coisas que a gente faz, sabe? A gente já sabe da vida de oração dos judeus, eles oravam 3 vezes por dia, né? Mas nós somos desafiados a não deixar de orar em nenhum momento. Então nós precisamos abrir mão de alguma credencial que a gente possa achar que conseguiu conquistar diante de Deus.
Ah, porque eu cheguei em junho e eu já consegui ler quase o Antigo Testamento inteiro. Tá bom, mas você leu isso para você ter tempo com Deus ou você leu isso simplesmente para hoje nos falar que você leu e se sentir melhor do que quem não conseguiu ainda o ano acabando e ler um livro da Bíblia? Né? Ah, mas eu estou fazendo jejum já há tantos dias. Mas tá bom, a Bíblia falou que quando você fosse jejuar, Jesus Cristo nos ensinou que era para você lavar o rosto, não ficar com um semblante triste, ou seja, não era para ninguém ficar sabendo. Né? Eu era líder de jovens numa época da minha vida e um outro líder que era líder comigo estava indignado que alguns jovens tinham faltado no nosso culto de jovens, né? E eu falei para ele assim, mas se nós não fôssemos os líderes, será que nós estaríamos aqui? Né? Porque, irmão, tem muito julgamento nosso que é pura hipocrisia. E uma das coisas são duas coisas que afastam as pessoas do evangelho. Um é o evangélico, por causa da hipocrisia da vida das pessoas, sabe? Não vai dar para nós sermos perfeitos, e Jesus Cristo nem está cobrando essa perfeição de nós. E quando não dá para ser perfeito, o que resta mesmo é nós sermos sinceros. Então, se nós formos julgar alguém, nós temos que, antes, julgarmos a nós mesmos, né? E não fazer as coisas para sermos vistos, né? E aí a primeira coisa é quando vocês orarem. E depois, para nós não ser hipócritas nas nossas espiritualidades. Porque toda a oração, ela tem algo que vai de alguma forma, como que eu poderia dizer, que vai de alguma forma voltar para nós. Porque Deus, Ele ouve as nossas orações. E se Ele ouve, Ele não é um Deus de pedra que Ele ouve e não pode mover. Quando Ele ouve, Ele faz algo, Ele fala com a gente. Às vezes a oração, ela não muda a vontade de Deus, não muda as circunstâncias, e parece que não mudou nada. Mas quando você pensa que a oração não mudou nada, tenha certeza de que a oração está mudando você mesmo. Quando a oração não muda as circunstâncias, ela está mudando a nossa forma de ver as circunstâncias, a nossa forma de lidar com a situação. Deus está a todo tempo respondendo a nossa oração, de forma que quando a gente entra no nosso quarto, a maior dificuldade não é encontrar Deus lá, é nos encontrarmos lá, porque a gente entra no nosso quarto pensando em 1000 coisas. E já dizia um filósofo muito tempo atrás que no nosso século, o nosso maior desafio iria ser o de estar onde nós estamos, porque a nossa mente ansiosa está acelerada, pensando o tempo todo em 1000 situações. Então, quando a gente entra no nosso quarto, Deus já está lá. O que a gente precisa fazer é esperar a nossa alma chegar lá, porque a nossa mente está pensando em diversas coisas. E o quarto de oração é um lugar de encontro entre você e Deus e ninguém mais. E é necessário saber silenciar o nosso coração acelerado, a nossa mente acelerada, desacelerar tudo ali no nosso quarto de oração para que a gente possa ter mesmo um encontro com Deus. Um momento com Deus. Tem um pastor no Rio de Janeiro chamado Mauro. Já passou. Foi o segundo pastor da Presbiteriana de São Gonçalo. Tem uma história interessante. Esse pastor ficou com câncer. Já estava velhinho, ficou com câncer. E a igreja amava muito o pastor. E a igreja se pôs em vigílias interruptas para que Deus curasse esse pastor. Vigílias intermináveis, clamando a Deus para que Deus curasse o câncer desse pastor, do pastor Mauro. E ficou numa situação, o pastor ficou tão preocupado com a situação que parecia que por ser tantas vigílias,
irmãos revezando-os ali em oração, saía um grupo da igreja, o outro grupo chegava, ajoelhava, parecia que agora Deus iria ser obrigado a curar a vida do pastor Mauro, e o pastor Mauro começou a perceber isso, que parecia que agora a igreja tinha encurralado Deus, e Deus não podia se mover de lá, a não ser que ele curasse a vida dele. E o pastor preocupado com a espiritualidade da igreja. Porque, irmãos, nós temos um Deus que tem poder para curar, mas nós não temos um Deus que é obrigado a curar. É diferente. E o pastor Mauro subiu no púlpito, já bem fraco, uma das últimas vezes que ele pregou, e ele falou assim: irmãos, a igreja está clamando para que esse câncer seja vencido aqui na minha vida. E eu creio que se eu for curado desse câncer, a igreja que está clamando por esse milagre, ela vai ver a glória de Deus aqui no templo. Porque imagina, clamando, e se acontece uma cura milagrosa, repentina, a igreja iria ver um mover de Deus, iria ver a glória de Deus no templo. Mas aí ele falou assim: mas irmãos, se eu não for curado, eu que verei a glória de Deus. Então, irmão, a oração, ela tem poder para trabalhar em nossas vidas, em áreas que nós não estamos entendendo. Então, quando algo não é respondido, algo pode estar acontecendo numa outra área que a gente não sabe. Por último, eu vejo aqui uma expectativa aqui, que diz assim: olha, e o teu pai que vem em secreto te recompensará. Isso me ensina de que nós temos que orar como quem crê, que nós temos que orar como quem não duvida, como quem tem fé de que algo pode acontecer. Quando orares, não seja como os hipócritas, ora no teu quarto fechado, sabendo que Deus vai recompensar. Deus vai recompensar. Algo vai acontecer quando nós orarmos. Talvez o que vai acontecer não é o que a gente espera, mas de fato algo vai acontecer. Talvez o que vai acontecer é que você vai ganhar força para fazer mais uma oração, aguentar mais um dia sem uma resposta, sem uma solução. Talvez é simplesmente isso que vai acontecer. Sua oração não vai resolver a situação, mas sua oração vai te dar força para você amanhã orar e pedir novamente, porque Paulo mesmo, ele diz que por 3 vezes ele orou acerca daquele espinho na carne dele, e o que ele ouviu de Deus é: a minha graça te basta. Irmãos, talvez nós vamos orar, e o que Deus vai dar para nós é só o que a gente precisa hoje. E o que se espera de nós é que a gente possa dizer: amanhã Deus proverá. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E se Deus já pegasse tudo o que você precisa e depositasse na sua conta hoje, amanhã você não iria precisar do mais importante, que é aquilo que agrada a Deus, que é fé. Então, às vezes, Deus não nos dá tudo. Deus vai nos dando aos poucos. Às vezes, Deus não liga todas as luzes do quarto escuro. Conforme você vai caminhando, Deus vai ligando os interruptores. Porque nós não precisamos, às vezes, entender tudo. Porque se nós entendermos tudo, nós não vamos precisar de fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Sabe por que você não quer ter preocupação nenhuma com a vida? Sem perceber. É porque você não quer ter que ter fé. É difícil ter fé. É difícil saber que um Deus que é invisível está com a gente. Do mesmo jeito que esse texto aqui fala assim, ó, quando orares, a Bíblia em nenhum momento ela tenta provar a existência de Deus. A Bíblia já parte do pressuposto que Deus existe. Então não existe uma discussão bíblica, talvez possa existir teológica, mas bíblica não existe uma discussão se Deus existe ou não existe. Mas existe uma discussão sobre a fé
diante das nossas dúvidas, se esse Deus que existe, se Ele está realmente comigo, se Ele realmente cuida de mim, se Ele, sendo tão grande, se importa comigo. E para isso, a gente precisa de fé. Então a nossa vontade de não ter que se preocupar com nada, de ter todos os nossos problemas resolvidos, é uma vontade de não ter que ter fé, porque é difícil ter fé. Mas a Bíblia diz que Deus é o autor da nossa fé. E Ele não só é o autor, como Ele é o autor e o consumador. Ele dá a fé e Ele usa a fé que Ele deu para você. E a nossa fé não é para conquistar, não é para vencer os inimigos. A nossa fé é para não parar de caminhar. Mesmo diante das dificuldades, não paramos de caminhar. Mesmo diante das derrotas, continuamos caminhando. Mesmo diante das provações, a nossa fé é para nos manter em pé, prontos para a próxima, né? Esses dias a Carol falou para mim de um meme que ela viu no Instagram, que a pessoa estava matando mais de um leão por dia, tem alguém ficando sem um leão seu de cada dia. E às vezes a impressão que nós temos na vida é essa, nós estamos tendo que derrubar e derrotar e vencer mais de um leão por dia. E a nossa fé é para não parar de lutar com os leões. Não é para vencer todos os leões, mas é para nós estarmos de pé de novo. Para isso. Para a gente conseguir caminhar mais uma milha. Para a gente conseguir entregar mais um perdão. Para isso que é a nossa fé. Quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, fala com teu Deus, que está te vendo, e Ele vai te recompensar, amém? Amém. Vamos nos colocar em pé? Orar se aprende orando, irmãos. Quem sabe essa semana a gente consiga acrescentar um tempo a mais nas nossas orações. O pastor Tim Keller, quando ele lidou com um outro câncer que ele tinha na tireoide, ele falou assim: até aquele câncer, a minha vida de oração se resumia pelas manhãs, mas daquele câncer em diante, eu oro agora pela manhã e pela noite. Eu tenho momentos de orações pela manhã e tenho momentos de orações pela noite. Nós precisamos chegar na nossa agenda primeiro do que os nossos compromissos. E escrever na nossa agenda tempo de oração. Tem um amigo meu que eu ligava para ele e a mãe dele atendia e falava: não dá para eu chamar não, ele está orando. Já pensou isso? Não posso incomodar não, ele está orando lá, depois ele te retorna aí. Irmãos, sabe, orar não... é o nosso momento de conversar com Deus, é só isso a oração, sabe? Oração é comunhão, é aquele papo de varanda, né? Você está no interior, a gente anda no interior aí, as pessoas botam uma cadeira, né, ô Freire, na frente da casa assim, descasca uma laranja e joga conversa com o outro. E orar é isso, é conversação, comunhão com Deus. Que Deus possa nos despertar mesmo para nós orarmos como igreja, uns pelos outros. Que Deus possa nos despertar para que essa semana a gente recupere o nosso quarto de oração. Quem sabe esse quarto de oração já não te vê lá faz tempo. E a gente precisa voltar para esse lugar. A gente precisa dobrar os nossos joelhos, orar pelos nossos filhos, orar pela nossa família, orar pelo Evangelho no mundo. Quem sabe a gente consiga, essa semana aqui, negociar com a nossa agenda 5 minutos a mais de oração, um período a mais de oração para nós. Sabendo que Deus quer conversar com a gente. Que antes de nós falarmos, Deus já nos falou e a gente precisa orar para conseguir aprender a ouvir a voz de Deus. Bondoso Deus,